Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É o tema proposto para nossa análise na noite de hoje. Nós queríamos chamar a atenção aqui no título que Allan Kardec colocou aqui, uma palavrinha-chave no título do tema que vamos abordar. Porque esse capítulo aqui, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, trata da intervenção dos espíritos na nossa vida, não é? Então, quando Kardec coloca aqui influência oculta dos espíritos, com a letra E maiúscula, não sei se vocês sabem a diferença. Espírito com letra minúscula, espírito com letra maiúscula. Dever de casa. Vocês vão procurar em casa. E oculta é porque ainda não nos acostumamos a entender que nós também somos espíritos. Nós não somos humanos. Humanos é a vestimenta biológica, fisiológica que carregamos, útil para o nosso desenvolvimento evolutivo, nesse estágio que a gente se encontra. Então, quando ele diz oculta, é porque é de espíritos que são desencarnados, né? Porque há os espíritos encarnados que influenciam o pensamento do outro. Nós influenciamos muito o nosso pensamento em família, os nossos filhos, por exemplo. O espírito André Luiz vai dizer lá no livro Mecanismo da Mediunidade, que psicografia de Chico Xavier, que a família é o mais forte indutor, né? Quer dizer, induz, não é? Os componentes da família. Ou seja, a educação familiar, ela não se dá apenas pela palavra articulada, pela visualização dos nossos filhos, por exemplo, no nosso comportamento, mas também por via mental. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala e com o que a gente faz. Não só há uma influência oculta, há também uma influência ostensiva nos nossos pensamentos. Quer um exemplo? A moda feminina ou masculina muitas vezes é influenciada por um filme, por uma novela. Então a gente chega, assiste aquela novela e diz assim, a atriz, não é, que é a principal, não é, que leva muita emoção, é loira, não é? Aí a gente só vê as mulheres loiras no meio da rua. Parece que nossa genética aqui brasileira é de loiras, não é? Mas por aí vai. Então são influências ostensivas, não são ocultas. Mas essa aqui é oculta. Ou seja, os espíritos, como na primeira pergunta, essa pergunta é muito famosa. Essa pergunta aqui no Movimento Espírita 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De ordinário, quer dizer, é normal eles nos dirigirem. Mas são várias perguntas aqui que eu vou resumir, né, para a gente não se estender. A gente muitas vezes lê muito, mas resume pouco. A gente não consegue encontrar as pérolas, né, dentro de um texto, nem compreender o contexto. O brasileiro tem um problema que ele não é educado para interpretar texto. Ele é educado para decorar, passar num determinado tipo de prova, concurso, sei lá, e depois a vida segue o seu curso, se você conseguir. Mas, por exemplo, muitas vezes a gente não
não vai atrás aqui, quando está estudando o livro dos Espíritos, da etimologia das palavras, por exemplo. Muitas vezes a gente estuda aqui e pensa que as palavras que estão aqui têm o mesmo significado que tem hoje. Hoje a gente está cheio de neologismo. Neologismo é um significado novo para uma palavra antiga, por exemplo. Muitos dos jovens da minha família me chamam de doido. Olha assim, você me chamou de doido? Sim. E acho isso muito natural. Doido para ele não é uma pessoa com problemas mentais. Doido é um termo que ele usa carinhosamente para mim, né? Apesar de eu não gostar. Mas tem que entender isso. Além de interpretar, né, o contexto da época, a gente tem que se esforçar para isso, para a gente não, muitas vezes, passar despercebido de algumas chaves aqui importantes dentro de um texto que já é muito resumido. O livro dos Espíritos é bom de estudar, ele é muito resumido. Mas a gente tem que ter atenção sobre isso, né? Então, como é que se dá esse mecanismo dessa influência desses espíritos nos nossos pensamentos e atos? Não é só. Porque uma vez ele pode influenciar quantas vezes ele quiser os nossos pensamentos. Agora, o ato vai depender do meu livre-arbítrio. Então, ninguém pode culpar o espírito que lhe influencia dos atos que você comete. Já ouviram falar uma frase que diz assim: somente os lobos caem em armadilhas para lobos. Já viram isso? Jesus. Então, onde mais esses espíritos buscam nos orientar? Os espíritos bons procuram as nossas virtudes para potencializar novas virtudes. Mas os maus procuram nossas imperfeições para potencializar ainda mais algumas imperfeições. Se vai se transformar em atitude ou não, aí é livre-arbítrio. Quando ele diz assim, ó, muitas vezes são eles que vos dirigem, né? Porque muitas vezes, a gente pode até pegar essa, fazer uma analogia com o veículo mesmo, né? A gente pode pegar uma carona com José Soares, né? Coloca o cinto, viu? Vamos pegar carona com José Soares, coloca o cinto. Se tiver mais de um, coloque. É seguro. Então, muitas vezes, quem está dirigindo é José Soares. Mas sou obrigado a ir porque ele é o motorista, né? Mas eu posso pedir para ele parar, quando eu não gostar do caminho que ele está levando. Mas eu estou preso ao veículo em movimento. Então, muitas vezes a gente pode pensar assim. Às vezes a gente tem impulsos que vêm de arquivos da nossa memória ancestral, de várias reencarnações, que se repetem e temos dificuldades de mudar. Não é que seja impossível mudar, mas é uma dificuldade. E muitos espíritos nos observam. Eles têm toda a paciência do mundo. Eles já morreram, então para ele não tem problema o tempo. Observam coisas que a vida objetiva não consegue perceber nas nossas vidas. Mas a vida subjetiva, que é o do mundo espiritual, a objetiva é o mundo material, na subjetiva ele consegue ver nosso comportamento, né? Muitas vezes ele não consegue ler nosso pensamento, ele não tem esse potencial, né? Ele não é tão evoluído, mas ele sente as vibrações mentais. E ao observar nosso comportamento, ele pode ali distinguir onde são as nossas falhas difíceis da gente conter. E ataca exatamente nesse ponto. É até numa questão aqui, ó, né? Que Kardec faz a pergunta, né? De que o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. Podem, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos é nosso. Ele está dizendo assim nos espíritos:
Olha, ele vê os teus desejos, ele vai se apegar no seu desejo, né? Geralmente os inferiores, se for um espírito inferior. Se for um espírito superior, que quer nos fazer o bem, ele vai ver os nossos desejos de exercitar o bem. Aí ele vai lá se apegar naquele desejo que Edson quer se melhorar. Aí os espíritos bons vão ajudar. Mas os inferiores, eles vão trabalhar exatamente naqueles desejos ignóbeis. Então, eles vão se apegar ali, né? Porque, numa questão aqui, a resposta, ele vai dizer assim, ó. Renuncie às suas tentativas, os espíritos, cuja influência, a vontade, o homem repele. Né? Claro. Né? Entretanto, a gente tem que ficar um olho no e outro na... Ficam de espreita num momento propício, como o gato fazendo tocaia para um rato. Não é à toa que Jesus disse assim: orai, meu filho, vá para o templo, ore, mas não se esqueça de vigiar. Só que muita gente entendeu isso aí como minha vizinha. Ela vigia a vida de todo mundo lá na rua. De todo mundo, né? E misericórdia mesmo, porque são pessoas que não sabem o tipo de influência espiritual que ela está atraindo nesse tipo de comportamento. Então, nosso comportamento é o principal, né, atrativo para a presença dos bons espíritos ou dos maus espíritos a nos influenciar os pensamentos, né? Mas veja que Kardec aqui, se vocês derem uma lida posteriormente aqui nesse grupo de perguntas, você vai ver que Kardec foca mais na questão dos espíritos inferiores, porque é o nosso problema hoje. É o que mais a gente se serve, né? A gente gosta de se servir mais do mal do que do bem. O bem está aqui. O mal está aqui, mas a gente gosta de se servir do mal. É o nosso nível evolutivo, né? Por isso que a gente está no mundo de expiações e provas. Por isso que a gente está no mundo de expiações e provas. Não é à toa. Tirando alguns missionários, né? São exceções, mas a grande totalidade são espíritos que se deram mal em outros planetas, são colocados aqui nesse planeta para passar por provas e expiações. O fato da gente reencarnar aqui, bastou reencarnar, você já vai começar a receber a influência desses espíritos, que estão por toda parte. Mas por que Deus permite? Não é maldade de Deus? Eu não vou discutir Deus aqui. Mas os espíritos vão dizer assim, ó, se não fosse útil, Deus não permitiria, não iria permitir. Se não fosse útil, então, qual a utilidade, então? Já que é um mundo de provas e expiações, porque a gente é muito orgulhoso, gente. E um dos reflexos do orgulho é acreditar que é o que não é. Isso é uma característica do orgulho. O próprio Sócrates, né, fez uma experiência porque, segundo uma pitonisa que era uma médium, não existia o termo médium, mas era pitonisa, falava com os espíritos, né? E ela esclareceu que o homem mais sábio da Grécia, ali naquela região da Grécia, Grécia Antiga não era na Grécia só, não, era uma reunião de uma região inteira em que se falava o mesmo idioma, com a mesma cultura. E ele disse assim, olha, não, eu não creio que eu seja o mais sábio. E ele foi fazer uma pesquisa, né? Acredito que foi a primeira pesquisa estatística, né, da história da humanidade, né? Ele foi lá perguntar. E foi naqueles que as pessoas conheciam como sábios, ele chegava lá e dizia assim, olha, você sabe sobre isso? Aí ele respondia, tudo certinho. Mas chegava um ponto que Sócrates fazia questões que aquele pseudo-sábio não sabia responder, ele inventava. Ele inventava. E Sócrates sabia da resposta.
e sabia que ele estava inventando. Orgulho. Então muitas vezes a gente é enganado pela máscara, pela persona. A persona é algo que a gente cria. Mas se a gente não tomar cuidado, e é útil a persona. A gente não pode chegar na igreja, ter o mesmo comportamento, chegar numa igreja, chegar num templo religioso, ter o mesmo comportamento que tem fora da igreja, né? Tem uma disciplina ali. Então você se apresenta com aquela personalidade, persona, com aquela máscara psicológica. Então você tem aquele comportamento, né? Aí as pessoas que estão ali naquela assembleia, naquele momento, vai lhe julgar por aquele comportamento, mas você não é aquilo ali. Você é uma pessoa no trabalho, é uma pessoa em casa, é uma pessoa com os amigos. Mas se a gente começar a acreditar que a gente é essa personalidade, sem buscar conhecer quem nós somos realmente, a gente começa a acreditar que é a máscara, sem ser. Eu tinha um confrade espírita. Ele era adepto dos vigilantes da pureza espírita. Já ouviram? Não? Nunca tiveram contato com alguém? É uma congregação, certo? Do movimento espírita que defende a pureza doutrinária. E ele chegava na casa espírita e saía criticando. Palestra, olha, isso não está certo, isso está errado. A gente tem que se preocupar com a pureza doutrinária, gente. Era assim. E ele era um poço de virtude na casa espírita. Até que eu quase abarroei com outro veículo no primeiro sinal na Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru. Se lembram? Passa um cara que não se lembra não, pelo cabelo branco de muitos aqui, vocês se lembram. Então colocaram um sinal ali entre Agamenon Magalhães e a professora José de Leão. Só que a gente, quem dirige, sabe disso. O hábito de dirigir no mesmo local, na mesma rua, a gente entra no piloto automático, né? Após tinha um sinal lá e a gente não viu. Isso há uma comprovação científica sobre isso, né? Muitas vezes o cérebro, ele buferiza. Sabe o que é isso? Quem é da linguagem de tecnologia sabe o que é isso. É algo assim, por exemplo, quando você está assistindo uma televisão, Smart TV, quando você assiste um filme, para que o filme não fique parando, aí ele guarda boa parte do filme em um arquivo, num disco dentro da televisão. E vai soltando a imagem conforme. Então chega, aí represado parte do filme, aí ele vai jogando aos poucos para que não pare. Se desligar a internet, por exemplo, o filme continua passando até que o buffer, né, ele se extingua. O nosso cérebro trabalha assim. Então, eu olhei para o sinal e não vi, porque ele estava ainda registrando meu arquivo de memória. Ele antecipa, né, certos processos, né, de discernimento. Aí o sinal é uma coisa nova. Quando eu vi a mulher ia passando com o carro, cheio de crianças, gente, eu freiei, o pneu cantou, quase que ele estourava, porque o meu pneu é mais careca do que eu, naquela época. Não aguentava freio, não. E quando eu digo, meu Deus, aí ela passou, aí eu digo, vou seguir. Aí segui ela, até o girador, que não existe mais, né? Não existe mais aquele girador. E havia um sinal ali, ela tinha que dar a preferência, né, para quem girava. Aí eu parei do lado dela e disse, me desculpe, minha senhora. Ela disse, não tem problema não. Ela me perdoou e eu fui embora mais tranquilo, né, com a consciência. Só que tem um problema. O defensor da pureza doutrinária, o espírito, estava na esquina do sinal e viu tudo. E eu fui fazer uma palestra numa casa espírita aqui, ele estava na porta assim, ó. Vocês já viram aquela pessoa, cruza os braços e bate o pé direito? Se for canhoto, é o esquerdo. Aí fica assim, só esperando. Eu acho que ele chegou de 6 horas no centro. Eu cheguei lá na época era 8 horas, eu cheguei lá de umas 5 para as 8. Aí ele fez, bonito, não é? Eu digo, obrigado, eu sei já que eu sou bonito. Não, meu filho, você não está me entendendo. Estou entendendo, não. Espírita, você tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo também no trânsito.
Eu digo, eu concordo com você. Você pensa que eu não vi, não? Foi? Eu digo, foi. Aí eu digo, tá bom. Aí ele me explicou o que foi, eu digo, tá certo. Mas eu já me sentia perdoado pela vítima, né? Mas ele não me perdoou. E passou a palestra e eu ficava assim meio incomodado, olhando para mim, olha. Bonito você. Quando dissesse assim, bonito você. Terminou a palestra e fui embora para casa, né? Passaram-se os meses, ele naquela rigidez, né? Você já ouviu falar aqueles judeus que Cristo tanto criticou? Sabe qual é, né? Judeus que Cristo criticou mesmo, os fariseus. Eles defendiam demais. Até hoje eu chamo fariseu espírita. Porque ele defende uma coisa que ele não é. E quer que os outros cumpram, mas ele não. Eu passei, certo dia, eu saí da SEEC. A SEEC era na Silvino Macedo. Fui fazer uma palestra lá. Quando eu saí, deixei uma amiga que morava ali perto da Praça São Roque. E naquela época tinha um bar. E quando eu deixo a nossa amiga na casa dela, eu dei carona, que eu dou a volta assim pela Praça São Roque, ali pertinho do cemitério São Roque, né? Quando eu viro o rosto, tá ele lá. Eu digo, não, é não. Aí o carro passou, né? Aí eu digo, não, é não. Aí eu parei, né? Impulso, gente. Não pense que eu sou uma pessoa assim má, mas são impulsos que eu carrego ainda, né? Naquela época. Pode ser que eu tenha melhorado hoje. Aí dei ré, né? Dei ré. Naquela época o movimento não era tanto ali. Dei ré, passei assim, parei na frente da Praça São Roque e o bar assim de esquina, né? Olhei, era ele. Aí meu vidro, né, era um Fiatzinho Uno, né? Aí baixei o vidro, né? Quando eu baixei o vidro, que olhei, eu e ela. Olhamos olho a olho. Gente, ele estava com um cigarrinho. Quando ele ia botar o cigarro na boca, ele parou, olhou, eu vi o perispírito dele correndo e o corpo ficando. O perispírito dele tentou se jogar debaixo da mesa, mas o corpo ficou. Ele olhou para mim envergonhado, olhou para mim e disse, aí eu, para doer mais, né? Fui-me embora, não disse nada. Quando eu fui fazer a palestra na Casa Espírita, estava ele lá. Ao invés de me esperar, quando eu ia chegando, ele, para outra sala. Aí eu digo, agora eu mato ele. Aí eu fui atrás dele. Aí ele correu, foi para a livraria, foi não sei aonde. Ele, vem cá, meu amigo. Aí apertei a mão, tudo bem? Então vai. Não disse nada, gente. Porque ele acreditou que ele era o que não era. Isso é uma característica do nosso orgulho. Então Deus permite que isso ocorra aqui para nos provar. Não é para provar a Deus não, o que é que a gente precisa não. É para provar para a gente mesmo, porque antes da gente reencarnar, a gente diz assim, não, pode me colocar aqui. Eu conheci aqui no plano espiritual. Esses anos que eu estou aqui na coluna Nosso Lar, eu aprendi muito. Pode me reencarnar lá em Caruaru, eu comer cuscuz com ovo, não tem problema não. Eu aguento. Mas quando reencarna aqui, não aguenta. Só quer comer fazão, só quer comer lagosta, camarão, se revolta com a vida, que a vida é difícil, que a vida é complicada. Por quê? Porque na experiência ele está provando para ele mesmo que não aprendeu. É por isso que existe a prova. Não é para provar para Deus, é para provar a nós em que condições nós estamos. Porque lá no plano espiritual, a gente numa colônia, a gente está usando uma persona. A gente é obrigado a ter disciplina lá. Agora, se ela é espontânea ou não, a gente tem que reencarnar. E passar por uma experiência assim para ver se é uma ação, uma atitude espontânea ou é uma ação obrigada, influenciada. E esses espíritos que nos influenciam ajudam nesse processo de avaliação se estamos contendo as nossas más tendências. Porque a gente pode ter más tendências, e a gente tem. Querem desenvolver a humildade,
comecem a aceitar que somos imperfeitos e precisamos nos melhorar. Senão a gente não sai do lugar. No começo do século XX, finalzinho do século XIX para o XX, a ciência achava que sabia de tudo. Bateram o martelo e disseram assim, a gente já sabe de tudo. Com as leis de Newton e tudo que a gente sabe, a gente não precisa mais de nada. Era assim, fizeram uma reunião na Europa e chegaram a essa conclusão. Orgulho, acreditando que sabiam de tudo. Aí, Max Planck foi fazer uma experiência de dupla fenda, uma óptica, e descobriu o que deu origem à mecânica quântica, que revolucionou tudo. A física funciona bem de Newton no macrocosmo, mas não funciona no microcosmo. E a gente é feito de conjuntos de microcosmo. E agora? Aí revolucionou tudo. A gente deu um salto na evolução tecnológica por conta dessa descoberta. A gente não sabe por quê, a ciência não sabe por que funciona, mas sabe que funciona e usa. A gente usa celular hoje, a eletrônica é baseada também em todas essas teorias dos átomos, dos elétrons, da sua funcionalidade. Então, muita tecnologia que a gente usa hoje foi graças a essa nova pesquisa, né? A gente não compreende, não tem equações exatas, como tem em Newton, mas funciona, então vamos usar. Assim é, né, o conhecimento, o estudo. Então, se não nos conhecermos, se não nos estudarmos, vamos ser vítimas dessas influências espirituais negativas. E não vamos abrir portas mentais para as influências espirituais nobres, positivas dos espíritos, né? Então, é um conjunto de perguntas aqui que nos leva a um novo estudo, que é da obsessão. A partir desse capítulo aqui, dessa influência, a gente descobriu uma nova área de estudo na parte moral do indivíduo, que é a intervenção de espíritos inferiores nas nossas vidas, que nos faz descobrir que somos frágeis, que precisamos nos melhorar. E muitas vezes esses espíritos, graças à revelação espírita, são antigas vítimas das nossas atitudes nas vidas passadas, que precisam desse reencontro, dessa reconciliação. A culpa sempre vai acompanhar o culpado, sempre. E a culpa, às vezes, vem representada por espíritos, da qual a gente fez sofrer em outras vidas. Convencer esse espírito que a gente não é mais o mesmo é a nossa libertação dessas influências espirituais. Porque é muito comum a gente chegar nas casas espíritas, quem trabalha com atendimento fraterno sabe disso. As pessoas querem, olha, eu vim aqui para vocês tirarem um espírito. Eu estou com encosto. Tá certo, meu filho. Agora, tira esse encosto, vem outro no lugar, porque a fila é grande. A fila de espera é grande. Só esperando você abrir porta, sair um, entra outro. Porque a gênese das nossas atitudes ignóbeis, atos, que são provenientes dessa intervenção, influência espiritual negativa, é porque nós temos essa má tendência. Se não tivermos, não tem problema. Mas os espíritos vão dizer aqui, né? A influência existe. Agora, a sua atitude é livre-arbítrio seu. Você tem a liberdade de querer ou não agir conforme esse pensamento desse espírito lhe chega presente. Mas como é que a gente sabe se o pensamento é nosso ou de um espírito? Tem que estudar. Estudar a nossa mente. Geralmente, é como se você tem uma ideia, né? Você tem uma ideia comum na sua vida. De repente chega uma totalmente contrária. Isso não é absolutamente, né, verdade, né? Totalmente. Mas a gente
Identificando isso, já vai diminuir bastante o risco. O perigo há, mas o risco diminui de a gente ser vítima de uma obsessão desse espírito. Então, muitas vezes a gente tem que ver, não, mas isso não faz parte dos meus pensamentos. Não faz parte da minha conduta. Por que chegou aqui na minha mente? Por que chegou? Uma vez uma pessoa procurou Divaldo Franco, quando Divaldo era vivo, logicamente, dizendo que ele, espírita, trabalhador espírita, de repente começou a ter pesadelos sensuais. Casado, com filho, e de repente, do nada, pensamentos sensuais. Aí Divaldo chegou para ele, analisou, né, que ele tinha condições para isso, e disse, não se preocupe, meu amigo. É da sua conduta, você está aceitando? Não aceito isso não, mas eu estou ficando perturbado, porque está sendo... Divaldo disse assim, isso é reflexo dos clichês mentais. Houve uma época que havia um certo pudor nessa área, mas hoje está assim aberto, né? Hoje até melhorou, mas na época da liberdade, nos anos 80, né? Quando saímos da ditadura, houve uma liberdade, mas virou libertinagem, né? Filmes nacionais, né? E outras coisas, revistas que eram proibidas começaram a ser vinculadas nas bancas de revista. Você passava numa banca de revista, eu me lembro que uma senhora passou numa banca de revista, a criança ia passando do lado dela, botou a mão no rosto da criança, porque estava estampada lá umas 20, 30 revistas sensuais. Hoje diminuiu, mas no começo era uma coisa assim absurda, né? Os filmes brasileiros, os cinemas brasileiros, eu morava em Recife na época, só existia filmes sensuais. Aqueles filmes que a gente assistia, né? Não tinha mais. E os cinemas fecharam por conta disso. Praticamente fecharam. E viraram verdadeiros prostíbulos lá em Recife. E foram à falência, lógico, né? Porque uma família não ia mais no domingo ao cinema. Então a gente visualiza isso e pensa que não está registrando, tá? Quando dorme, está como clichês. Era em toda parte, era outdoor, era propaganda na televisão. Apesar de hoje ser normal, não sei se vocês se lembram, né? Mas tinha uma propaganda na época de uma jovenzinha, o primeiro sutiã. E foi um escândalo. Hoje a mulher está usando sutiã no meio da rua. É moda agora. É natural, ninguém se escandaliza. Mas naquela época foi algo assim, revolucionário. Meu Deus, uma coisa dessa. Aí isso gera clichês mentais em mentes que têm um padrão de pensamento, né? E ele jogou isso para fora, em sonhos. Isso é o lixo sendo jogado fora, diz o espírito Joana de Ângeles. Muito lixo mental, geralmente a gente vai jogar para fora da nossa mente através dos sonhos. Há terapias como a imaginação ativa, da psicanálise, em que você induz a jogar esse lixo para fora, através de uma imaginação estimulada pelo terapeuta. Aí isso vai esvaziando. No passe que a gente toma aqui muitas vezes, eu gosto muito do pensamento, quando dou um passe, que apaga esses clichês mentais da nossa mente, aquele que está recebendo o passe. Eu faço muito isso mentalmente. Eu estou aplicando o passe calmante, né? Aí eu peço para que delete os clichês mentais. A gente pode auto-deletar esses clichês mentais. E esses clichês mentais também servem como alimento de atração dessas entidades. A oração, por exemplo, as boas leituras, também destrói esses clichês mentais. Então a gente tem que criar esse hábito, né? Mas só para a gente concluir aqui, né? Eu peguei de uma obra Influências Espirituais Sutis, que eu convido a vocês, que estiverem assistindo aí na internet, a vocês aqui, a buscar esse livro. Estude, veja o título do livro, Estude e Viva. Porque na pergunta 464, Kardec pergunta: como distinguir um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir, porque a prova é tua. Os espíritos estão dizendo assim, a prova é tua. Então estuda. Aí nesse livro tem
que é do espírito Emmanuel e do espírito André Luiz, os médiuns Evaldo Vieira e Franciscano Xavier. E ele vai dizer aqui, olha, que os fatores que a gente pode identificar, né, que revelam a condição da alma em que a gente está sendo influenciado por um espírito inferior. E ele lista aqui algumas delas, né? Dificuldade de concentrar as ideias em motivos otimistas. A gente tem dificuldade de ver a vida de um modo otimista, de certas circunstâncias de uma forma otimista. A gente só vê de forma pessimista, né? Se o copo está na metade, né, de água, a gente vai dizer sempre, esse copo está meio vazio. A gente nunca diz, está meio cheio. Ausência de ambiente íntimo para levar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler. Tinha antes facilidade. De repente, vem uma certa dificuldade, a gente não quer mais ler. A oração parece que não está resolvendo. A oração não está resolvendo, não. Isso é o Espírito lhe influenciando. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediatos. Está sempre o medo, alimentando o medo, né? Aquela preocupação sem nenhum sentido. Aborrecimentos manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem eu sou e como descarregá-los. Você não consegue, não é? Não consegue, se aborrece. Qualquer coisa que venha a vincular algo que seja bom para você, você fica aborrecido. Se você, alguma pessoa comentar. Pessimismo subreptícios. Né? Irritações surdas. Subreptícios quer dizer falso. Né? São pessimismo falso, vindo de uma verdade que mentirosa, não é verdade. Você imagina que é, mas não é. Irritações surdas, aquela irritação que você se irrita, mas não demonstra. Queixas, só vive se queixando. É de política, é da comida, é da novela, é do palestrante, mesmo de mim, né? É não sei o quê, é isso, é aquilo. Exageros de sensibilidade. Qualquer coisinha já está se ofendendo, todo cheio de... E aptidão para condenar quem não tem culpa. Nosso companheiro, defensor das causas da pureza doutrinária espírita, né? O fariseu espírita. Interpretação forçada. Você força uma interpretação de fatos e atitudes próprias de você ou dos outros, e você sabe que não corresponde à realidade. Você está sempre deturpando a realidade. Sempre. Agora, isso tem que ser feito com muita coragem e humildade. André Luiz fala aqui. Estou só resumindo. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Você está assim conversando com uma pessoa que está com nada. É uma novela, tá? Olha, o cachorro morreu da vizinha. Você passa uma semana deprimida, chorando, né? Sem nenhum sentido lógico, né? Não é emoção aí. É algo que você fica sem entender, né? O cristão, ele está sempre de bom humor, ou aparenta bom humor. Tem que trabalhar isso, gente. Ânsia de investir-se no papel de vítima. Isso aí a gente muitas vezes gosta, né? Mas tem gente que exagera, né? Tudo ele é coitadinho. Eu sofro tanto. Gente, eu tenho uma tendinite crônica aqui nesse braço direito, né? Eu não posso nem levantar uma xícara até essa altura aqui. Eu estou aprendendo, já aprendi a usar a mão esquerda, né? Por conta de um aler. Tem que fazer cirurgia todo dia? Não, deixa ela aqui, quietinha. Fazer não, deixa quem tá andando, tá lendo, tá mexendo, tá passando marcha. Aí eu disse, aí muitas vezes eu fiz muita fisioterapia. E eu sou muito jovem, dá para notar, né?
Aí nessas fisioterapias, né, dá muito assim, adolescente da 8ª idade, né? Da 3ª, da 8ª idade. Aí começa, aí diz, qual é o seu problema? Eu fico só escutando, né? Ah, eu tenho um problema no joelho, no tornozelo. Aí o outro diz, ah, não, mas eu tenho aqui no pescoço, na orelha. Aí é uma competição de quem tem mais doença, quem tem mais dor. Quando eu saio de lá, saio mancando. Eu entro bom, saio mancando. De tanta energia, é tanta queixa. Ó. Envelheçam sem se queixar. Eu trabalhei com uma amiga que tinha artrite, artrose, hipertensão, depressão crônica, problema cardíaco e uma série de problemas lá, mas todo sábado ela estava na comunidade entregando sopa com a gente lá. Todo sábado. Cirurgia, se a gente desse corda a ela ia contar a cirurgia que ela fez. Aí era uma tarde inteira da cirurgia que ela tinha feito. Aí a gente se calava. Desencarnou, passou UTI na pandemia, quase mais de um mês na pandemia, na UTI, morre, mas não morre. Quando recebeu alta, não podia mais andar. Teve que passar uns 3 a 6 meses fazendo terapia para poder começar a andar, por causa ou num leito, né? Depois melhorou, a gente visitou, estava bem, sorridente, pegou uma gripe para UTI novamente. Isso no decorrer de menos de 2 anos. Nessa UTI, ela voltou para casa, depois de um certo tempo, foi entubada 2 vezes, né? E sempre bem-humorada. Certo dia, ela estava em casa, passou mal, não chegou nem no hospital, desencarnou. Com menos de 30 dias, ela deu uma comunicação lá na AME, dizendo que já estava trabalhando. Olha, já arrumei um emprego aqui no plano espiritual. Já estou em atividade aqui. Muito bem. Diga à minha família que eu estou muito bem. Com menos de 30 dias, né? Quer dizer, a prática do bem é a melhor terapia para nos protegermos das influências espirituais, né? Teimosia em não aceitar que haja influenciação. E se for espírita, piora, né? Olha, tu estás com influenciação. Todo mundo percebe. Convive com ele na casa. Não, aí não aceita. Ele faz parte do X-Men. Ele é protegido de tudo. Ele tem corpo fechado. Depois que ele se tornou espírita, ele tem tudo isso. Ele é protegido, ele tem Bezerra de Menezes, tem... Toda vez eu oro todo dia para o Bezerra, todo dia, mas não muda o comportamento. Recebe as influências e não aceita. É típico, como eu falei aqui, de uma das piores obsessões no contexto de Allan Kardec, que é a auto-obsessão, que pode ser causada por uma influência, mas depois se torna uma auto-obsessão, né? Você começa a aceitar, né, o que chamamos muitas vezes de obsessão simples, né? A fascinação e a mais grave de todas, aparentemente, que é a subjugação. Mas a mais grave, a mais difícil, a mais grave é a subjugação. Mas a mais difícil de se livrar é a fascinação. Você não aceita que está sendo influenciado por um espírito. E acredita em tudo que o espírito lhe passa. É a mais difícil. A gente encontra isso muito no movimento espírita e a gente tem que estar de olho, gente. Então, dê uma olhadinha nesse livro, né? Vou deixar aqui, se quiser tirar foto, ou compra o livro aí, não sei se tem esse livro aí, né? Que o José Soares é o promotor aí das obras espíritas. E vamos agradecer a Deus por mais essa noite com a gente aqui com vocês, né? Que a paz esteja com todos.